mais de 10 anos de experiência a transformar desafios em soluções. João traz-nos uma perspectiva única sobre o papel de um líder na era digital. João Aroso. E porquê é que as pessoas, quando chegam a esses... Porquê é que as startups, quando chegam a esses thresholds, acabam por crescer menos, não é? É um bocado ridículo. E mais ridículo ainda foi perceber que isso são thresholds típicos de financiamento de capital, de risco, levantamento de capital. O que ainda é mais ridículo, porque eu acabei de levantar dinheiro e ver a crescer mais, não é? Eu estou a levantar dinheiro, vou crescer mais. Ele ganhou 6 vezes a NBA e foi nas 6 finais considerado o melhor jogador. Para além disso, o que é que ele fez desportivamente? Lançou uns ténis, sem dúvida, negócio, mas não foi desporto. O que é que ele fez desportivamente? Foi jogador de beisebol, exatamente. Em 1993-94 ele decidiu ir jogar para uma equipa chamada Birmingham Barons Baseball. Isto nos Estados Unidos, esta apresentação funciona um bocadinho melhor porque as pessoas sabem o que é uma batting average, mas basicamente é uma medição, é uma maneira boa de medir quão bom é um determinado jogador. A batting average do Jordan era de 200. Um jogador bom, de qualidade, tem uma batting average de 300. Um grande jogador tem uma batting average de 350. O recorde são 400 e tal. Portanto, o Jordan era um jogador de beisebol médio-baixo, na melhor das hipóteses. Já agora, a jogar na segunda liga e não na primeira liga. Agora digam-me lá uma coisa. Quem é que acha que o Jordan... Ou melhor, até deixem-me perguntar esta maneira diferente. Quem é que acha que o melhor jogador de basquete do mundo não é o Jordan, o LeBron, o Kobe Bryant ou o Kareem? Quem é que tem outra opinião? Diz, João. Larry Bird. Ok. Nós somos todos pessoas de histórias, porque o que nós mais gostamos, e a prova destes três, é de líderes que nos inspiram. É de líderes que efetivamente nos fazem fazer, nos dão uma vontade de fazer outra coisa. Nós fôssemos todos absolutamente racionais, diríamos que o melhor jogador do mundo era este senhor. Às vezes, com o desenho da calculadora, que ele desenvolveu um software, que hoje em dia parece relativamente banal, mas na altura era brilhante, chamado Steve Jobs Roll Your Own Calculator Set. Mas em 1982. Este senhor, também um bocadinho mais acessível talvez que o Steve Jobs, é um bom amigo meu, foi um dos primeiros colaboradores da minha empresa, fui o primeiro investidor da empresa dele, é o fundador do Oscar, o rapaz do lado esquerdo, o que não está com o colete. Ele, hoje em dia, é notável, vende cerca de 1 milhão de euros em serviços por mês. Vou-vos a contar estas histórias porque as pessoas decoram histórias e não decoram dados, não é? Evidentemente. Mas não é só porque decidi entreter-vos neste final de tarde com um conjunto de histórias que eu acho interessantes. É porque existe um padrão engraçado ao nível do crescimento das startups. E normalmente é algo, se olharmos para o eixo do X como o tempo e do Y como a receita, que acontece algo deste género. A startup cresce e entra num platô. Algumas delas fazem isto repetidamente, depois já vai haver uma outra onda a seguir no tema mais para a frente. Outras foi só uma onda e acabam ou por ficar mais ou menos sustentáveis ou por morrer. E outras têm mais 10, 20, 30 ondas, ou a onda é gigante e demora muito tempo a esmorecer. E isto intriga-me, isto fascina-me, não só enquanto fundador de startup, com o pânico de entrar no platô, mas também enquanto investidor, advisor, whatever, em algumas startups, é um fenómeno que fascina imenso. E o que é que eu reparei? Há nos dados, normalmente, thresholds típicos, ok? 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 25, 50, 100, e depois a partir daí já também há muitos menos dados, portanto depois também já começa a ser menos relevante olhar. De estar numa startup que duplica o seu negócio ano após ano. Chegamos ao final do ano, 2/3 das pessoas que estão lá na empresa não estavam no início do ano. Isto porque metade das pessoas tivemos de contratar e há uma parte delas que gostavam de trabalhar numa empresa de 50, mas não numa empresa de 100. Gostavam de trabalhar numa empresa de 20, mas não numa empresa de 40, porque são coisas diferentes. Isto é o oposto de estabilidade. Mas nós decidimos recomendar founders que faziam as coisas de uma determinada forma, recomendar a founders, vamos lá aplicar teorias de gestão que todos estudamos há muitos anos
para gerir a tua startup, agora que tens dinheiro e és um CEO ou um presidente de conselho de administração. Justifica um bocado o conceito de que os founders são micromanagers. E tenta explicar isto de outra forma, que é qual é que é a forma com que os founders atuam enquanto líderes de uma empresa. E na prática são customer-centric, check, Jeff Bezos, lê todos os e-mails. É uma obsessão por perceber o cliente. Eu até diria que no fundo são customer-obsessed mais do que customer-centric. São detail-oriented, check, Steve Jobs. Claramente vai lançar um computador, um sistema operativo e está a perder a vida dele a desenhar uma calculadora. Mas isso é importante na experiência toda que eu dou ao utilizador. E ele sente a importância daquilo. Não lidam muito bem com estruturas de comunicação. Eu, na minha empresa, quando preciso falar com alguém, não falo a quem reporta a mim, que provavelmente é chefe de alguém, que efetivamente vai falar com a pessoa com quem eu quero falar. Eu vou e falo com essa pessoa. Eu não tenho problema que entre mim e ela há 13 camadas de organograma. Quero lá saber. Eu tenho um problema para resolver. Está ali a pessoa que eu quero resolver. Como o João muito bem disse, nós até somos uma empresa remote, portanto, dá-me mesmo trabalho escrever no teclado, não está no gabinete ao lado. Portanto, saltamos completamente qualquer nível de hierárquico. Mas eu acordo de manhã e estou atrasado para alguma coisa, mas estou atrasado. E não estamos a ser suficientemente rápidos. Qual é a velocidade ideal? Não sei, mas mais rápido do que estamos, de certeza absoluta. Portanto, nós, na verdade, temos de falhar. Nós temos de falhar imensas vezes para perceber todos os caminhos que não podemos tomar para finalmente acertar onde é que temos. Os chamados pivots, ou o que quisermos chamar, pode ser mais extenso, menos extenso, mas todos os dias eu faço asneiras, farto-me de fazer asneiras. E vivo super feliz com isso. E estou completamente convencido que é a forma certa de fazer, espeto-me de cabeça na parede e no minuto a seguir já me virei para o outro lado e estou super convencido que é naquela direção. E vou a correr, independentemente da parede que vai lá estar, e vou voltar a dar uma cabeçada. E está tudo bem. É uma flexibilidade e um treino que nós ganhamos e que faz parte da nossa vida. E como conclusão, não é? Como devem imaginar, isto não é o perfil de um gestor. Isto é o perfil de alguém que é hands-on. De alguém que faz as coisas de uma determinada forma. E só assim, efetivamente, do que eu vejo cada dia mais, se consegue alcançar nas startups verdadeiramente crescimento. Aliás, eu contratei vários muito bons que trabalham comigo todos os dias e que são absolutamente necessários. O que eu tenho contra é fazerem founders gestores, porque são coisas diferentes. O líder founder é um líder diferente do líder gestor. O que eu tenho mesmo contra é porem o Michael Jordan a jogar beisebol, porque ele era um jogador de basquete fantástico, era um jogador de beisebol muito bom. Muito obrigado.